O que falaremos sobre hoje, tá? Eu vim trazer... A última palestra que nós tivemos foi na Sindivest, e aí falamos muito sobre e-social na época, né, que estava bem no início, era muito foco, só que eu não quis trazer muito sobre o e-social hoje, tá? Eu queria estar aproveitando o momento para estar tirando algumas dúvidas de vocês, né? Porque a gente sabe que as empresas, quando elas vão abrir um negócio, elas querem praticamente reduzir o custo total. E aí e também está jogando boa parte das cargas de trabalho, de regularização, informação também para vocês. E como está tendo muita divergência de informações, né, eu quis estar aproveitando esse momento, e também vai ser com os empresários, caso a gente consiga, estar tirando as dúvidas deles sobre isso. Tá, ok? De que eles saibam realmente o que é uma DIR. A DIR praticamente é uma coisa muito simples, que todo mundo acha, mas ela não é bem assim, tá? Ela é uma pegadinha. Se não fosse o governo, eu ia dizer que é até uma pegadinha para poder gerar uma multa para a empresa, porque as informações que a DIR ela contempla, ela é muito séria, se não souber realmente da forma que está fazendo. Tá, ok? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a DIR, sobre a aposentadoria especial, insalubridade e periculosidade. E o e-social, eu vou estar me atrelando ao que o e-social vai vir daqui para frente. Tá, ok? O que o governo está querendo fazer. Tá, ok? A gente sabe que o governo hoje ele tem praticamente todas as informações nossas. Ele não é mais segredo o que é uma Romarene, o que é uma GTS, o que é uma MSB, o que é uma Novo Horizonte, ele sabe quem está lá, ele sabe quanto você fatura, ele sabe quanto você compra de material, ele sabe o que você vende para o cliente. Então, o que você compra e o que você vende, o governo sabe hoje. Tá, ok? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Tá, ok? Então, o nosso intuito é poder estar instruindo e poder estar esclarecendo a vocês, nossos parceiros, que vocês, contabilidade, são mais nossos parceiros do que propriamente as empresas. Então, a gente lá na Romarene, tá, apesar de algumas situações burocratas, a gente tem vocês como parceiros. O que a gente quer é estar trazendo facilidade para vocês, contabilidade. Tá, ok? Sobre alguns pontos relacionados aos documentos trabalhistas, previdenciários, relacionados à segurança do trabalho. Tá, ok? Então, assim, sobre nós, tá? Quem é a Romarene hoje? Somos uma empresa especializada, tá, ok? Em serviços de segurança do trabalho, higiene ocupacional, que são as avaliações quantitativas. Eu trouxe aqui até alguns aparelhos que nós temos, tá? Que nós temos outros, para fazer medição de vibração, de corpo inteiro e de mãos e braços, avaliações de ruído, avaliações químicas e avaliação de calor. E na empresa nós temos outros, tá, ok? Treinamentos e em assistência técnica em perícias trabalhistas, tá, ok? Eu também presto assessoria às empresas, tá? Em assuntos relacionados à assistência técnica, né? Os famosos processos trabalhistas que elas precisam elaborar quesito, elaborar relatório técnico, impugnação de laudo, isso nós fazemos também, tá, ok? Dispomos de uma equipe de parceiros, está aqui uma delas, que é a GTS, né, que o Gustavo já acompanha comigo já há uns 4 anos. Né, o Gustavo tem uma visão de ideia, né, ele se assimilou muito comigo, é um cara ético, a empresa com funcionários também que seguem o padrão do Gustavo e a nossa visão, que a gente está fazendo realmente um trabalho de excelência. Tá? Não ser mais aquela segurança do trabalho de antigamente, que fazia o papel, entregava, tchau, benção, acabou, não precisa fazer mais nada. E ficava lá no fundo da gaveta. Mas acabou isso, tá, gente? Segurança do trabalho não é mais isso. Quem não se adequar, quem não se capacitar, está fora. E com despesa, né? Com as multas, fiscalizações e tudo mais. Então, a ideia nossa é justamente essa, tá, ok? Dispomos de parceiros técnica, multiprofissional, atual, qualificada e treinada continuamente, sempre comprometida em atender às expectativas e necessidades de cada cliente. Tá, ok? E nós somos registrados no CREA, tá? Sobre esse número aqui. Galera, só uma perguntinha, tá? Quem tiver dúvidas, pede para a Rosângela o microfone, que como a gente está gravando esse evento,
só vai captar as perguntas quem estiver falando no microfone. Tá ok? Quadro técnico, tá? A direção sou eu, tá? Eu sou empresário, tenho 14 anos de experiência na área, sou consultor em segurança do trabalho e em higiene ocupacional também, sou técnico de segurança do trabalho, sou membro técnico da ABHO, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, e hoje eu tenho muito orgulho em falar que eu sou o único consultor de segurança do trabalho em Nova Friburgo que é membro técnico da ABHO. Não existe outro. Tá ok? Sou assistente técnico de perícias trabalhistas, já me considero engenheiro de produção, que estou me formando agora mês que vem, e já com o início da pós em segurança do trabalho imediata. Ok? Então, assim, a Romarene hoje é um motivo de orgulho muito grande para mim, que através delas eu consegui estar tendo uma história de vida, né? O que antes era muito improvável, hoje eu sou um homem completo, tá? E feliz. Hoje, né, a Romarene se divide em alguns setores, tá? O setor operacional, que nós temos uma engenheira de segurança do trabalho, nós temos 5 técnicos em segurança do trabalho, sendo 3 deles bombeiros civis, tá? Eu tenho um setor comercial, que é a Rosângela, e um outro funcionário. Temos um setor de marcação de exames. A Romarene hoje é a única consultoria de segurança do trabalho que tem um setor de marcação de exames. O meu setor entra em contato com a empresa para poder estar agendando os exames diretamente com eles. Tá ok? Claro que nem todos querem fazer com a gente, nós não trabalhamos com fidelidade. Ah, você faz o documento comigo, tem que fazer os exames comigo? Não. A única coisa que a gente solicita é que, aonde o funcionário fizer o exame, que o exame seja feito de acordo com o programa de saúde feito por nós. Tá ok? Não tem fidelidade. Não acho isso legal. Claro, se fizer com a gente, muito melhor, porque o nosso sistema está todo interligado, então os exames que têm que ser feitos, os riscos que têm que ser lançados no ASO, isso já sai tudo certinho. A gente lá recebe vários ASOs feitos em outras clínicas, que vem lá, ausência de riscos, mas o cara trabalha numa obra, não fez exame nenhum. Aí o meu setor de exames recebe, entra em contato com a contabilidade, e aí entra em contato com o cliente. Ah, eu fiz porque eu tinha que admitir ele, mas eu vou fazer depois em outro. Falei, poxa, mas o tempo que você vai perder é o mesmo. Por que não fez primeiro o ASO certinho para poder não ter que parar o cara para poder refazer? O setor de social, tá? Eu tenho uma diretora própria que fica responsável por esse setor. Tá, ok? Temos um setor de cadastro quando entra funcionário novo. Tá? É esse setor que entra em contato com vocês. O Rodrigo ali da Meta Contábil falou ali, né, que às vezes o ASO chega primeiro, a admissão chega primeiro para a gente do que chega para, às vezes, contabilidade. Né? E aí o nosso setor faz o quê? Entra em contato com vocês solicitando. E aí é uma surpresa, né? Eu nem sabia que ia ser admitido alguém. Não é? Chega a ser chato às vezes as meninas, né? E um setor financeiro, tá? Que hoje, no momento, está comigo. Temos um ecossistema, tá, gente, de parceiros, tá? A gente hoje tem uma clínica própria, tá, que é a Interamed, tá, e uma clínica parceira, que é a LabMed, em Conselheiro Paulino. Tá. Nós temos o médico do trabalho, que ele faz exames in loco na empresa. Tá, ok? Nós temos um engenheiro mecânico, que é o Gustavo, tá, nosso parceiro direto e único. Temos um engenheiro elétrico também, que faz também parte do nosso ecossistema. Nós temos uma ergonomista, tá, ok? Parceira também, que faz parte. E nós temos um bombeiro civil, que é técnico de segurança do trabalho, que é do CT Serrano, que é o Fernando. Tá, ok? Ele não pôde estar com a gente nesse projeto, por causa de outras demandas que ele está tendo, tá? Mas toda vez que tem um treinamento de trabalho em altura, espaço confinado e outros, né, que ele faz vários tipos de treinamentos específicos lá, a gente sempre indica a empresa para ele. Tá, ok? E a gente vai estar agora também trazendo para as empresas que quiserem um treinamento de forma online. Tá, ok? Tem empresa que gosta e tem empresa que não gosta. Tá? Então, ele também está com esse outro nicho aí de serviços. Tá, ok? Então, assim, a Romarene, gente, hoje a gente procurou ter um misto de serviços. A gente procurou ter pessoas que caminham com a gente com a mesma visão. Né? O Gustavo trouxe alguns casos, tá? E você vê que a gente se alinha, a gente tem uma meta própria, uma visão em comum, que é de trazer realmente soluções. O que antes era uma coisa muito banal, tinha que pagar, demora, falcatrua, a gente procura não fazer. Quer dizer, procura não, nós não fazemos.
tá ok? Então, assim, a gente fica feliz, tá, de poder ter trazendo essa parceria, tá? Os outros também que fazem parte do nosso ecossistema, de poder estar trazendo soluções. O grupo hoje, a Romarene, ele já se dividiu, né? Antes era só a Romarene, hoje nós temos a Salva, que fica em Rio das Ostras, estou até com o nosso sócio aqui, o Jonatas aqui. Então, toda a região de Rio das Ostras, Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, Macaé, Porto da Sul, né, que eu nem lembro qual município que é lá, longe, a beça. nós também atendemos, tá? E a Salva, gente, ela está entrando com um diferencial muito grande. Ela tá, antes, o que era só a Salva, hoje a Salva ela é a incorporação das ideias da Romarene, as ideias da GTS, numa única empresa. Então, assim, lá ela está seguindo já com um princípio que nós temos aqui. Tudo que nós implantamos aqui está sendo implantado lá. Tá ok? A Interamed, tá, que é uma clínica que eu também faço parte, né, do quadro de sócios, e aí também faz parte, tudo de forma o quê? Trazer mais qualidade para os nossos clientes. Antes o cliente fazia em outras clínicas, não, agora a gente tem uma clínica própria, tá ok? E esses dois aqui são duas surpresinhas que a gente vai estar ainda esse ano, tá, está divulgando para vocês. São mais 2 projetos que eu estou colocando em prática, um com o Gustavo e o outro sozinho, para que traga mais 2 empresas para fazer parte desse ecossistema relacionados à segurança do trabalho. Tudo para trazer soluções, tá? A nossa ideia é trazer soluções, tá ok? Para que a empresa ela não fique mais, você precisa comprar extintor. Tá, e aí, aonde eu vou? Você tem que fazer um projeto de incêndio. Tá, eu sei, eu vou fazer, mas com quem? Cara, não sei, procura aí. Não, não é essa a ideia. A ideia é que tudo que a gente, quando o nosso técnico for na empresa fazer a visita técnica, e tudo que nós virmos que tem que ser adequados, a gente ter a solução para ele. Não precisa mais ele ficar batendo cabeça, tá? Fazer com o profissional A, B, C, D e E, não. Ele pode ter a opção de fazer tudo com a gente. Tá? Então, a ideia é trazer soluções. Hoje nós temos aí um total de 826 empresas ativas, tá? Nós hoje gerimos aí 6.900 vidas, tá, das empresas, tá ok? Só nesse mês, até onde eu imprimi, foram 538 eventos de e-social, tá ok? E 256 ASUS lançados, tá? Até aí, dia 20, tá ok? Por que eu gosto de trazer isso aqui? Não é para, assim, poxa, vocês têm muitas empresas, não é isso. É que vocês, contabilidade, né, eu sei que tem algumas aqui que pedem assim, poxa, você me manda o recibo do e-social? Mandamos. Só que a gente solicita, assim, quando vocês precisarem, vocês entrem em contato com a gente pedindo. A gente não vai negar de enviar. Só não tem como fazer isso de forma automática. O nosso sistema, ele não envia automaticamente para o cliente. Ele até tem a ferramenta de vocês acessarem o nosso sistema, mas ele não me diz o que vocês podem acessar, porque aí vocês teriam que ter uma senha própria para vocês acessarem o nosso sistema e estar vendo o que foi enviado. Então, assim, tudo que vocês precisarem, vocês podem pedir, a gente vai fornecer, só que a gente precisa que vocês enviem para a gente a solicitação. São 6.900 vidas que a gente gere. Então, imagina a gente ter que enviar esses eventos, né? 538 eventos que foi feito esse mês, a gente tem que enviar para vocês toda vez que enviar. É muita coisa. Então, assim, eu não quero fazer uma promessa que a gente não vai conseguir estar cumprindo. Então, assim, vocês precisarem do recibo, podem pedir. A gente vai estar enviando. Tá ok? Dúvida, gente? Alguma coisa? Não? Então, vamos lá. DIR. Declaração de inexistência de riscos. Isso aqui, se vocês, né, não sei se já aconteceu com vocês, algumas contabilidades, né, e alguns clientes me ligam e falam assim, Cleiton, eu preciso fazer uma cotação de preço, mas a minha contabilidade falou que eu sou DIR. Tá, mas por quê? Porque eu sou um comércio. Tá. Quais são o seu quadro de funcionário? Eu tenho 2 vendedoras, um caixa, e eu tenho uma menina aqui que ela é serviços gerais, ela faz um serviço para mim. Eu falei, beleza, isso é DIR? O que vocês acham? Não é DIR. Cleiton, eu tenho um e-commerce,
eu não tenho costureira aqui, eu não tenho nada. Eu tenho um motorista que faz entrega para mim. Isso é DIR? Não é DIR. Ah, Cleiton, eu quero que você faça só o programa de saúde, porque a minha contabilidade que vai fazer é DIR. Falei, olha, infelizmente eu não tenho como só fazer o programa de saúde. Ah, mas por quê? Aí eu explico tudo para o cliente o porquê, que eu vou estar explicando para vocês aqui. Tá ok? Então, assim, qual o intuito hoje, gente? É estar mostrando para vocês o que realmente é, o que a norma fala sobre a DIR e as outras nuances dos riscos para que vocês entendam que, assim, eu sei que o cliente, às vezes, ele induz vocês a que vocês façam, para que vocês realmente entendam, para que realmente não fique vago. Né? Eu tive num evento há uns 15 dias, que eu falei com o pessoal o seguinte, eu quero que... não, foi até aqui mesmo, com a Cianf, o café que ele faz com os associados. Tem uns 15 dias isso. O intuito nosso é trazer conhecimento para vocês, para que vocês também possam replicar esse conhecimento para os clientes de vocês e também que vocês, na hora que vocês trabalharem com outras consultorias, vocês também entendam o porquê. O porquê que o código GFIP é 04? O porquê que o ruído acima de 85 decibéis ele é especial, mesmo você dando a proteção? O porquê que é? Insalubridade, o pessoal de faxina, escritório, tem direito ou não tem? Academia, tem direito à insalubridade? O pessoal de faxina tem ou não tem? Então, assim, a minha visão não é ficar retendo isso. A minha visão é que quanto mais o meu cliente, meus parceiros, vocês tenham conhecimento, vocês vão saber o que vocês estão replicando para os clientes de vocês. E que vocês possam ter um olhar crítico, tá? Para que vocês não sejam pegos de surpresa. Tá bom? Ô, Cleiton, essa questão toda aí, né, nós tivemos um cliente esse ano que por 3 vezes, 3 funcionárias diferentes, pegando pequenas caixas para subir a escada, elas caíram e se machucaram. E uma delas a um ponto grave de parar no hospital. Então, muitas das vezes as pessoas olham e acham que não tem risco, não tem problema algum, mas esse pequeno detalhe vai sobrar sempre na contabilidade, que chega sempre informações todas atrasadas em questão do acidente do funcionário. Sim, é o que mais acontece, né? E hoje a maior causa de afastamentos hoje na Previdência são por riscos ergonômicos. E levantamento de peso é uma área da ergonomia. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes o cliente é assim, vou fazer a DIR. Eu vou estar falando até sobre isso. Tá, mas e as outras coisas que, mesmo você fazendo a DIR, você tem que fazer na empresa? Porque quando o padrão é assim, né? Quando um técnico nosso vai na empresa, ele vai na empresa, faz a visita, ele roda a empresa toda, ele mede com a trena ambiente por ambiente, ele coleta informação, ele olha as atividades, ele olha os processos, tira foto, avisa ao cliente que vai estar tirando foto. Por que da foto? Porque toda vez que ele visita cada setor, ele vai vendo o que está de errado na empresa. E aí o relatório de adequações, que é um documento anexo aos programas oficiais, PGR, PCMSO, LTCAT, é para poder mostrar para a empresa quais os pontos que ele tem que adequar. Quais os treinamentos que a empresa precisa fazer, se tem compressor, se tem que fazer inspeção, se tem máquina, se tem que fazer treinamento, se tem que adequar a máquina. Então, assim, são coisas que, quando nós vamos, nós fazemos. Se a empresa não passa por essa visita, como é que a pessoa vai saber disso aí tudo? Não tem como. E hoje, o que mais tem é a gente fazendo visita online, até consultoria fazendo documento por adivinhação. Isso é o que mais tem. Não precisem, não. Nós, semana que vem, nós vamos lá em Aperibé. Atestado médico é muito. Adivinhação, né? Tirar a pressão. Gente, é muito sério, tá? É muito sério. Tá? O que a norma fala sobre a DIR? Né? Que as microempresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, e declararem as informações digitais na forma subtum, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Então, riscos físicos, químicos e biológicos estão isentos do PGR.
tá ok? Mas aqui ele fala que no levantamento preliminar de perigos. Levantamento preliminar, gente, é você ir lá conhecer. Fazer de ir sem ir no local, isso está errado. Você não vai saber. Você não vai saber, acredito que não aconteça, né? Aquele funcionário de loja que o cara vende, o cara recebe dinheiro e o cara limpa o banheiro. E ainda pega o material lá em cima, né? Sobe correndo para poder descer com as caixas de estoque. Né? Então, assim, tem que ficar atento, tá? E aí, no outro item, ele fala que as mesmas empresas que declarar de forma digital físico, químico, biológico e riscos relacionados a fatores ergonômicos ficam dispensados de elaboração do PCMSO. Então, aí ele já colocou 2 riscos. Tá? Isso aqui é muito vago. Eu não sei se algum de vocês, eu espero que não, já tenham tentado preencher uma DIR pelo site do governo. Não sei se vocês já tentaram. É a coisa mais simples que tem, né? É umas figurinhas, faz isso, não faz. Bem básico, bem simples. E o que seriam os riscos físicos? Consideram-se, o que seriam os riscos, né, físicos, químicos e biológicos? Riscos físicos. Consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de energia. Qualquer risco que gere energia é um risco físico. Ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação ionizante, radiação não ionizante, vibração. Lá na fotinha lá aparece isso, quando vocês geram a DIR. Não aparece tudo isso. Só diz muito brevemente eles informando o que seriam cada coisa. Aí você imagine um empresário, tá? Que está querendo abrir uma empresa. Ele vai ler isso aqui, ele vai entender o que é. Quando falar sobre riscos ambientais, muita gente nem sabe que riscos ambientais relacionados à segurança do trabalho são esses 5 riscos aqui. Ele vai logo achar que risco ambiental é alguma catástrofe. É uma chuva, é um desmoronamento de terra. Ele não vai imaginar que são isso. Segurança do trabalho, gente, ela já foi aquela área que muita gente descartava. A segurança do trabalho hoje ela tem um poder de trazer um impacto financeiro para a sua empresa muito grande. O FAP elevado, a aposentadoria especial mal feita, a avaliação mal feita, e aí você lança lá. Então, assim, é muito sério. Tá ok? Riscos químicos. Os riscos químicos presentes no locais de trabalho são encontrados na forma de sólida, líquida e gasosa e classificam-se em poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, neblinas e substâncias compostas. Quando a gente pega uma empresa que usa produto químico, até mesmo faxineira, tá, gente? A gente verifica qual produto químico que ela usa e aí solicita a FDS, a antiga FISPIC, para poder ver o que tem de componente químico ali. Dependendo do que tenha, qual produto que a funcionária use, tem que se fazer medição. Tem produtos químicos que não precisa fazer medição. A simples constatação dele já dá direito à insalubridade, já dá direito à aposentadoria especial. Então, assim, é muito sério. O pessoal faz hoje PGRs e colocam lá produtos químicos em geral. E o inventário de riscos tem que se destrinchar todos os componentes que tem no produto químico. Limpeza de chão, desengordurante. Normalmente sempre tem lá um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, dependendo da concentração, ele é especial, ele é insalubre. Tudo isso numa DIR. Tá bom? Então, assim, a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento com o que a gente está lançando lá. Porque a informação ela é muito grande. Tem uns problemas que têm acontecido, somente, anteriores, já de anos atrás. A questão do calor, né? Em padarias, a gente faz a contabilidade em padarias, há um tempo atrás, todo mundo era padeiro. Está lá para dentro, fazendo pão, é o padeiro. Só que o forneiro em si, o rapaz que fica o tempo todo no forno, que tem anos e anos no forno, o risco do calor para ele é diferente do padeiro. Até mesmo a questão de aposentadoria para ele.
causa do risco desse calor, quando ele abre aqueles fornos que são grandes, turbinas, aquela poeira que fica de ferrugem no fundo, aquilo atinge a vista dele. Então, na hora que dá um problema... Imagina o pão, hein? Fui padeiro por um tempo, então eu entendo disso. Então, tem essa questão que aí, quando dá um problema com ele, que ele vai parar no INSS, que vai poder me tentar aposentá-lo ou algo assim, vai se verificar na contabilidade que foi feito um lançamento errado devido a isso, por não ter conhecimento dessa questão. Foi lançado 01, né, praticamente o tempo todo, ou 00, né, que agora que mudou, e, na verdade, ele era uma GFIP 04, né? Tá ansioso ainda. Gente, então, né, só para passar por exemplo prático disso aí, né, a padaria. A padaria, o pessoal sempre tem a noção de assim, pô, padaria, né, trabalha com forno, vai dar alto. O padrão de você fazer a avaliação de calor é você conhecer qual o processo de trabalho do funcionário. Ele fica lá exposto ao forno? Fica, isso é fato. Mas quanto tempo ele fica exposto ao forno? Porque primeiro ele vai lá, ele pega o material, ele está longe do forno. Ele pega o material, ele bota na bancada, ele bota nas máquinas, faz a mistura, bate a massa, bota a massa lá nos armários para poder ela ficar no tempo dela de espera. Depois que passou o tempo de espera, é que ele realmente vai lá no forno e bota. Eu já vi hoje empresas, né? A gente hoje tem algumas empresas que vieram para a gente que a gente desenquadrou a aposentadoria especial por isso. A última medição que foi feita, o profissional que foi lá, isso aqui é um termômetro de globo, tá, gente? Medição de calor tem que ser para um aparelhinho feio que nem esse. Chegar lá, botar um negócio assim e tirar, está totalmente errado, está totalmente fora de norma, tá ok? O profissional botou lá o termômetro próximo do forno e ficou o tempo todo medindo lá próximo ao forno. Só que o funcionário ele não fica exposto o tempo todo assim. Ele roda, ele pega material em outras coisas. Então, se a gente fizer a média, ele vai ficar exposto realmente à proximidade do calor em torno de uns 10 minutos. Então, a gente precisa conhecer o local, tem que fazer todo o processo de trabalho que o cara faz para poder realmente a medição sair correta. Tá ok? E aí, de 30 e poucos graus, caiu para 29 ponto alguma coisa, que estava abaixo do limite de tolerância. Então, já desenquadrou insalubridade, já desenquadrou especial e feito da forma correta. Tá bom? Então, assim, vocês têm que conhecer, vocês têm que saber. Tá? E, normalmente, quando tem o forneiro e tem... Eu esqueci o nome do pessoal que faz a massa. Uns chamam padeiro, tem outros nomes, né? Nós fazemos 2 medições. Uma no cara que fica e o outro que fica dentro do setor de produção, mas não vai no forno. Ele também tem a exposição do calor, o calor ambiente, só que de uma forma menor. Tem exposição? Tem, mais reduzido. Tá bom? Perguntas? Oi? Em último caso, esse DIR não vai ser feito, né? Porque precisa de uma avaliação prévia. E considerando todos os exemplos que foram dados aqui, simplesmente não vai fazer, né? Algumas empresas, sim. Só que você tem que conhecer a empresa. Tem algum caso que não se faça? A gente falou aqui de pessoas que trabalham com faxina, né? Sim. Enfim, tem lá o quadro de funcionários, tem uns serviços gerais lá. Desenquadra DIR. Até já é uma nomenclatura, né, ultrapassada, sim. Mas enfim. Então, assim, se a gente considerar que tem alguém nesse caminho, que às vezes é uma empresa com 2 andares, né, tem uma sobreloja, o cara sobe a escada e de repente leva as tais caixas, né? Sim. Que é muito comum. É comum que se faça assim. Então, assim, pelo que eu estou vendo, a menos que a gente possa visualizar algum caso específico, mas acho muito difícil que seja feita a DIR. Então, a DIR você pode usar ela, né? Quanto para PGR e quanto para o PCMSO. Se a empresa tiver risco biológico,
não tiver risco biológico, for só um exemplo, comércio, e aí tem o estoque, não tem os serviços gerais. Você vai poder fazer a DIR do PGR. Só que o PCMSO você precisa fazer o programa, porque ele está exposto a riscos ergonômicos, de subir com caixa. Então, você usa a DIR para fazer só o PGR e para o PCMSO você tem que fazer o programa. O que você não pode é, na hora que você está lançando lá no site do governo, dizer que não tem risco ergonômico, que na verdade tem. E é o que é onde muita gente, na hora de lançar, lança que não tem nada para tudo. E aí você não precisa fazer documento nenhum, muito mais barato, online. Algumas contabilidades fazem, outras não. E aí o cliente quer o quê? Não, cara, eu não faço nada, lança tudo aí que eu não faço nada. Aí o cara carregando a caixa faz o quê? Cai da escada, tropeça com uma caixa. Entendeu? Nós tivemos um cliente semana passada, que a gente foi numa reunião, que ele trabalha com móveis, ele vende móveis. A caixa completa dele de móveis pesa 197 quilos. O que vem lá de etiqueta na caixa é essa, 197 quilos. E aí ele me explicou que ele ia até falar com a empresa, que foi ele viu como sendo um erro que a empresa comete, só que dentro dessa a caixa, ela se subdivide em outras. Só que cada dessa subdivisão vem lá escrito 197 quilos. Só que em cada caixa a empresa se manteve no mesmo peso. O fiscal, quando chega, ele vai lá, ele vai falar, olha, o que está escrito é isso. Ele não vai com uma balança para poder pesar para dizer que é 30 quilos. Olha a confusão que gera. Gente, qual o intuito? A DIR, ela parece ser muito simples, ser muito banal, mas você tem que ter conhecimento para você poder estar fazendo ela. Eu não estou dizendo que vocês não possam, tá? Mas tem que saber quais as nuances que ela leva para poder vocês não terem problema. Ok? Riscos ergonômicos. Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador. Isso aqui é um outro problema também, ó? Psicofisiológicas. Causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonômico. Levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc, etc, etc. Eu não sei se todas vocês aqui fazem um documento comigo. Tem algumas que a gente não entrega DIR. Eu vou dizer para vocês que eu era um profissional até pouco tempo atrás que eu era totalmente contrário a DIR. O pessoal me ligava, Cleito, você faz DIR? Eu falei, não faço DIR. Pô, vocês? Eu falei que não, né? Eu sou totalmente contrário. Por quê? Eu vou ter que deslocar um profissional, ele vai ter que ir lá fazer a visita, ele vai ter que voltar, ele vai ter que lançar no sistema, a gente vai ter que imprimir, a gente vai ter que enviar. A única diferença da DIR para um PGR, para mim, é a quantidade de folhas, que a DIR vai ser duas, né? A DIR vai ser 2 folhas e o PGR umas 25 folhas. É a única diferença. Eu vou ter que mandar um cara lá. Sei que tem consultorias que fazem online. Não, o que você faz aí? Aí a pessoa fala e eles emitem. Mas eu envio, cara, eu envio o funcionário lá para poder conhecer. Então, até um tempo atrás, eu era totalmente contrário. Mas agora eu comecei a fazer, porque eu tive um outro entendimento que um professor explicou de uma outra forma, e aí eu comecei a me adaptar a isso. Mas, mesmo assim, fazendo as visitas. Esse aqui, ó, é o mapa de risco. Esse aqui é um mapa de risco padrão. É o que vocês devem procurar quando vocês acessam ao Google, né? Agora a IA, né? Quando ele fala sobre os riscos que existem hoje. Esse aqui, gente, são os riscos que a gente aprende no curso de segurança do trabalho. São esses riscos que a gente aprende. Olha a quantidade de riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Muito pouco para o que existe hoje. Muito pouco.
O que é, na verdade? Os riscos químicos que a NR15 diz no anexo 1. Aqui só tem uma folha, de 5 folhas no total. Brometo de etila, brometo de metila, bromo, bromafórmio, N-butil, butil selo-solve, acrilato de metila, ácido fluorídrico, ácido cianídrico, de 5 folhas, agente químico. Isso aqui, muitos desses agentes químicos estão presentes nas fichas químicas do material de limpeza que os funcionários de limpeza utilizam. Se o funcionário utilizar produtos de limpeza industrial, pior ainda. Então, a gente precisa ficar atento a isso. É uma coisa muito séria. Porque hoje, gente, está tudo interligado. O funcionário vai lá, meu INSS, PPP, olha lá, risco nenhum. E o cara trabalha fazendo isso. Aí, quem lançou? Ah, foi feito uma DIR. Ah, quem fez? Isso é a informação. Antigamente, o funcionário só sabia disso quando você fazia o PPP e você entregava. Aí ele brigava. Aí ia para a justiça, dizia, ó, está errado. E aí faz. Agora não, gente. Agora é tudo online. Quem é que está lançando as informações corretas? Então, NR15, que fala sobre insalubridade e risco químico, é essa folhinha aqui, ó, só um. E nesse caso aqui, tá, precisa ser medido. Aqui tem os valores de partículas por milhão e o miligrama. Então, esses aqui têm que ser avaliados. Se eles forem absorção por pele ou então asfixiante, que nem nesse caso aqui, problema maior. A gente tem que conhecer, vocês têm que saber o que é isso. A DIR, gente, é muito séria. NR15, anexo 12, fala somente sobre poeiras minerais. E o anexo 13, a simples constatação da atividade, nessa forma aqui. Aqui são também umas 4 folhas. Então, eu tenho certeza que vocês têm alguns clientes, né, que abrem lá uma lojinha e aí fala assim, ah, eu só vou vender. Mas aí ele sabe que se ele fizer, ah, eu só vou vender móveis. Mas aí ele começa a ver que para produzir pequenas coisas é fácil. E aí o cara que só vendia a loja, ele começa a estar lá fazendo os servicinhos para poder diminuir o custo dele e ele fabricar, porque ele aprendeu a fazer. Só que ele não informa para vocês. Às vezes o cara que está lá só vendendo, ele também está fazendo. Então, ir na empresa conhecer o processo de trabalho dele é importantíssimo. Não tem como só fazer documentos sem você ir. A gente ficar imaginando, adivinhando as coisas. Tá bom? Gente, riscos ergonômicos. O que era só aquilo, olha o que se desencadeou. E aqui faltou, tá? Isso aqui é um layout do E-Social de 2020. Olha os riscos ergonômicos, o que se destrinchou. Riscos biomecânicos, riscos psicossociais, riscos de mobiliário e equipamentos, organizacionais, ergonômicos ambientais, psicossociais cognitivos. Ó, insatisfação no trabalho é um risco ergonômico também, tá? Gente, eu vou falar sobre isso. O futuro do E-Social é esses riscos aqui estarem indo, tá? Então, assim, hoje só é previdenciário, mas daqui a médio prazo, é isso aqui sendo enviado. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí você vai lá, faz a DIR. Aí lá na DIR fala, risco ergonômico é só sobe caixa? Isso aqui é ergonomia. E como é que você está fazendo a DIR? Você está fazendo de forma solta? As consultorias que vocês trabalham estão fazendo DIR de qualquer modo, sem realmente visitar o local, para saber se tem o minimamente isso aqui. Ó. Isso aqui. Monotonia, gente, a gente fala assim, ah, é um trabalho chato, não. A costureira que está lá passando peça o dia inteiro, da mesma forma o dia inteiro, isso é um trabalho monótono. Isso aí, para trazer acidente, é uma coisa muito rápida. Tá ok? Então, assim, vocês têm que entender sobre isso aqui.
DIR é sério, DIR não é brincadeira. Então, Cleiton, a questão é o seguinte. Eu tenho um cliente terceirizado no Metrô Rio. E quando ele falou para mim assim, olha, eu tenho auxiliares de serralheiro. Para mim, na minha visão, eu, o Wonder, tá? É o cara que leva a solda, é o cara que puxa um fio. Então, para mim, o lançamento era esse. Quando eu vi o vídeo do auxiliar, lá em cima, mais de 20 metros, preso apenas por um cordão umbilical, o rapaz não tem treinamento nenhuma de NR35 em altura. Um cara que estava de experiência, que era um auxiliar, lá no Metrô Rio. Olha que situação. Para mim, era o cara que só levava a solda ali e empurrava a mesinha para o canto. Eu não sabia dessa situação. Na hora, gente, que a empresa precisa, ela vai... Acho que com vocês aqui não, né? Acho que vocês só ficam sentados lançando parte de folha de pagamento, né? A empresa vai pegar vocês para fazer as outras coisas que precisa. E, às vezes, o próprio funcionário, ele se solta para isso. Ele fala, olha, eu me ofereço para isso, eu sei fazer, eu tenho um pouquinho de noção. E aí ele pega e vai fazer. A empresa precisando, vai fazer o quê? Vai liberar. Então, assim, isso é uma prática comum. Isso a gente vê nas nossas visitas aí, e não são poucas, não. A gente visualiza isso. Tá, ok? Então, assim, risco, gente, ergonômico, esse é o futuro, e social. Isso aqui, ó, layout e social. Diferente lá daquela tabela padrão, né? Olha o que ela se desenrolou. Essa é a tabela padrão e o que muita gente segue hoje. Treinamentos. A dispensa prevista nesta norma, que fala sobre a DIR, é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR, somente. Mas não afasta a obrigação do cumprimento das demais disposições previstas nas normas. A DIR só desenquadra você fazer o PGR. Agora, treinamento, inspeção, adequação, isso tudo a empresa precisa fazer. Se você faz de forma remota, se você não vai, como é que você vai saber o que a empresa precisa fazer? Você fez a DIR sem conhecimento, como mencionará os treinamentos? CIPA designada ou constituída. Isso aqui a contabilidade gosta, né? E uso de extintores NR23. Gente, CIPA designada, se a gente for ver, todas as empresas precisam ter uma CIPA. Ninguém faz. Isso é fato, toda a norma diz. Se você não tiver que constituir a CIPA, tem um item da norma lá que fala, se você não tiver enquadrado lá no quadro tal, que fala sobre as quantidades de pessoas, você necessita designar alguém. Não vai ter reunião, não vai ter estabilidade, mas a pessoa tem que passar pelo treinamento e ser uma pessoa designada para as ações que a CIPA precisa fazer. Todas as empresas que a gente faz adequação, a gente já informa para a empresa que ela tem que designar alguém. E nós fazemos lá. O relatório, gente, de adequações, eles são enviados por e-mail para as empresas, para todas as empresas que a gente faz a visita. Aí, só que muita gente não abre e-mail. Muita gente não lê o documento. E aí, na hora que o fiscal vai, mas eu não sabia. Sabia, a gente enviou o e-mail. Está lá. Eu nunca falei sobre isso. Aí a empresa diz que não sabia, mas sabia. É que a gente não fica botando vocês tudo em cópia, né? A gente direciona direto para a empresa. É que a gente acha que o empresário ele tem que ser responsável por isso. Abrir uma empresa não é só você faturar, é você gerir aquilo. Você tem que gerir. Não é simplesmente assim, resolve com a contabilidade. Tá, legal, mas o gastar dinheiro também é com eles? Não, aí é comigo. Então, assim, a gente tem que induzir eles a terem essa participação, essa gestão. Porque senão vocês vão ficar sobrecarregados de coisas. É. Todo contador é psicólogo. Isso é fundamental. Psicólogo só, psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Babá não, né?
Gente, estudo de caso rápido, tá? Eu até falei sobre isso no início, tá? Lanchonete, tem exposição a calor? Se enquadra na DIR? Às vezes o cara abriu uma hamburgueria lá, só tem um cara e mais uma pessoa que fica lá na chapeira. Ela tem que fazer documentação? Tem que fazer. É DIR? Não, não é DIR. Aqui. A mão sem proteção. Tem que ter uma proteção aqui na mão por causa da exposição frequente ao calor. Os cabelinhos vão tudo embora. Pele sensível fica toda vermelha. Isso para atrair alguma doença de pele, isso é muito rápido. Ainda bem que não vai ser a gente que vai comer esse hambúrguer, né? Não é? Gente, restaurantes que eu frequento, eu não vou fazer visita, tá? Eu sempre peço para alguém. Já, isso é praxe, já não... É. Estudo de caso 2, limpeza em escritórios. Aqui. Está com luva? Está com luva. Vocês acham que a luva minimiza ou a luva neutraliza o risco? A gente vai ver lá que a norma fala só você desenquadrar em caso de neutralização. Minimização de risco não desenquadra a insalubridade. E o que às vezes a gente vê vários laudos aí é dizendo que desenquadra. Estudo de caso 3, o e-commerce com o motorista. Tudo empresas, gente, que são simples, né? Que às vezes vocês têm uma rotina maior de abertura, né? Comércios, escritórios. Gente, escritório, consultórios médicos. Consultórios médicos, eu nem botei isso como for caso. A menina que o dentista vai lá, faz a limpeza, ele tem lá o Descarpac, ele bota o espéforo cortante lá no Descarpac, mas e as luvas? Quando vocês vão em dentistas próprios de vocês, vocês veem eles colocando lá no Descarpac só o espéforo cortante. Mas e o algodão? É naquela caixinha de alumínio, né, que eles botam lá, aquele ferrinho. E a luva? Quem é que tira esses lixos? Hoje em dia, gente, o funcionário anda com o celular para cima e para baixo tirando foto. Se ele tiver com uma insatisfação em relação à empresa, ele tira uma foto que ele pega o lixo, isso é processo. Como é que é feito isso? E às vezes, né, eu vou falar sobre isso ali na frente, tem muita empresa que fala assim, eu vou pagar lá o base, mas vou pagar R$300 por fora para ele, como prêmio. Eu faço isso, tá? Gente, é muito sério. Então, às vezes, é muito melhor você, ao invés de você pagar por fora, você bota para dentro isso. E você se regulariza, entendeu? Você evita um passivo lá na frente. E hoje em dia, com esse aplicativo, as empresas, os funcionários sabem de tudo. Advogado, então, esses advogados que gostam de procurar uma causa, de ir mais a fundo, cara, eles vão sugar isso. É processo. Contabilidades que fazem para clientes, tenham muita atenção ao acharem que tudo se enquadra na DIR. Não é bem assim. Nem toda empresa se enquadra. Tudo depende da atividade que o funcionário realiza e não a atividade da empresa. Tá, ok? Levantamento de riscos tem que ser na empresa. Visitas online ou por adivinhação não funcionam. Por isso a norma menciona, lá atrás, que no levantamento preliminar de perigos. Levantamento preliminar é você ir lá, você ver, não é você adivinhar. O LTCAT, gente, é um documento elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, tá? Exigido pelo INSS, sendo então previdenciário e não trabalhista, tendo sua normativa própria, onde serão qualificados em atividades especiais os agentes de riscos que possam existir no ambiente de trabalho, de acordo com a exposição, intensidade e periodicidade, sejam eles físicos, químicos e biológicos. Uma das finalidades do LTCAT é dar base ao PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tá ok? Aqui já tem um ponto que vocês podem verificar nos laudos. LTCAT só entra físico, químico e biológico. PPP, que vocês pegarem aí e ver que está dizendo lá riscos ergonômicos, não serve, está errado.
Risco ergonômico, ele não entra em atividade especial. Foi feito errado. Ok? É somente físico, químico e biológico. Metodologia. O LTCAT, por ser previdenciário, ele tem metodologia própria. Utiliza parâmetros de uma norma previdenciária, limites da trabalhista e método de avaliação da NHO, que é a norma de higiene ocupacional. Nunca irão achar qualquer menção de LTCAT em normas trabalhistas. Vocês já viram um fiscal do trabalho pedir LTCAT? Agora, um auditor da Receita Federal provavelmente vai, porque você está lesando a Receita Federal, a Previdência, e não ao Ministério do Trabalho. Laudos de insalubridade e periculosidade são laudos trabalhistas e utilizam metodologia e parâmetros das NRs 15 e 16. São diferentes. Tá? Existe hoje laudos, tem alguns profissionais que colocam as duas informações no mesmo laudo. Não tem problema nisso, mas eles têm que ter metodologias diferentes. Ele tem que ter informações diferentes, um para cada caso. O ruído que dá para insalubridade é diferente do ruído que dá para aposentadoria especial, apesar de ser feito na mesma avaliação. Precisam ficar atentos a isso. Tá, okay? Nós lá separamos para não criar confusão. Que o cliente pega lá, lê, isso aqui não é isso, não é isso, não é isso. Mas o ruído é só um ruído para tudo. É diferente, está errado. Tá bom? No caso da comprovação ou não do direito, o laudo estabelecerá o tempo para a aposentadoria especial, o código GFIP e a alíquota de recolhimento para subsidiação da aposentadoria especial. LTCAT sem os códigos é problema para vocês que vão ter que adivinhar. E aí, se vocês têm conhecimento para poder saber se o ruído lá está alto e qual o código que é, aí eu não sei, espero que vocês tenham, tá bom? Mas precisa ver esse código, até para facilitar para vocês. Nós lá temos o padrão, e agora sempre batendo em cima disso, se caso a gente vá numa empresa e verifique que deu alto, a gente já starta o e-mail para a empresa e para a contabilidade, dizendo, olha, deu alto para o setor tal, para a função tal. E aí a contabilidade já altera. Sim. A gente nem costuma enviar os laudos em PDF para a empresa ou para vocês, só caso vocês solicitem. Mas o e-mail a gente starta enviando. Lançamentos. Porque muitas das vezes vocês informam um laudo de 100 páginas para o cliente e ele não repassa aquele documento para a gente. E também são 100 páginas para a gente estar observando, lendo. Exatamente, são tratativas técnicas da própria segurança do trabalho. Então, essa síntese mesmo foi avaliado que tem periculosidade para função tal. Essa síntese é interessante a vocês, além de encaminhar para o cliente, de forma simplificada, que vocês encaminhem para a gente, porque a aplicabilidade delas é feita pela contabilidade. O cliente ele vai olhar 100 páginas, não vai entender que ele precisa mandar para a gente aplicar, não vai ler. Muitas das vezes, eles muito mal leem o e-mail que a gente manda. Quem dirá 100 páginas de um documento em PDF? Eles não vão fazer isso. E caso tenha esse resumo do que foi feito, até mesmo as adequações do espaço, porque eu sei que vocês fazem, tiram foto, fazem a solicitação de adequação em alguns ambientes, mas mesmo também a aplicabilidade de aposentadoria especial para determinada função, de periculosidade, de insalubridade. Acho que isso seria bem interessante você copiar a gente da contabilidade, Sim, entendeu? Então, nós hoje, nós só informamos para a empresa e para vocês quando tem alguma alteração. Porque, assim, eu não sei como é que se vocês vão receber muita informação, que nem a Contar. A Contar lá são vários setores. Nós só vamos informar a Contar se teve alguma alteração para o funcionário receber, caso tenha. Se não tiver, nós não vamos informar. Porque senão a gente vai ter que estar informando de todos os setores. Não, mas perfeito, seria mesmo uma alteração mesmo. Sim, alteração. Exatamente. Porque só vai no laudo
Se isso só constar lá no laudo que foi feito e enviado para ele, eles não vão repassar para a gente informa. Caso lá na Contar tiver uma função que tem direito, aí a gente informa para a Contar, e aí para a Contar, que é a contabilidade, que a função tal tem por direito a aposentadoria especial, favor alterar para a GFIP 04. Então, assim, a gente informa diretamente isso. Tá? Só uma observação, nós vamos estar mudando toda a nossa forma de informar na hora de fazer o comercial. As empresas, quando procuram a gente, ela fala assim, Cleiton, eu quero que faça o PGR, o PCMSO e o laudo para poder enviar para o E-Social. E aí a gente informa, só que lá na proposta vem dizendo que pode ter outras situações que podem gerar outros serviços. Porque tem laudo de insalubridade, periculosidade, tem os treinamentos, e normalmente eles só querem isso. E por que eu só ofereço isso quando eles procuram? Porque normalmente quando eles cotam com outras empresas, as outras consultorias não cotam as outras coisas. Então, se o meu preço que está com uma série de coisas que eu sei que ele precisa e o da consultoria ela não bota, o meu preço perde. Então, assim, eu fico meio preso, entendeu? Nós agora, quando formos cotar, nós vamos oferecer 3 tipos de diferentes. 3. O primeiro desse básico, tá? O segundo com os laudos e o terceiro com os treinamentos e assistência técnica para perícia junto. Para caso o cliente, ou até 4, assistência técnica separada, que às vezes o cliente não vai se preocupar com isso até que aconteça alguma coisa. Mas a gente vai oferecer isso separado para que eles possam não ficar depois assim, mas tem que comprar mais isso, comprar mais aquilo. Né? Mas agora que você fala... Porque assim, a gente tem que fazer a visita para poder descobrir isso. Não tem como assim, Cleiton, me manda o valor de tudo. Cara, eu não tenho como, é muita coisa. É muita coisa. E eu não sei o que acontece lá na sua empresa para poder cotar sem ver, entendeu? E até mesmo nessas informações, outro exemplo é a CIPA, né? A estabilidade dos funcionários eleitos, que fazem parte, né, da CIPA, que também é uma informação muito importante que muitas das vezes não chega para a gente. E isso a gente faz um lançamento no sistema que ele já gera estabilidade, então a gente já consegue gerar um controle, até porque são 2 anos, então às vezes a vigência da CIPA do próprio eleito já passou, mas ele continua com a estabilidade adquirida. Então até para esse controle, né, nesse informativo seria interessante, mas que chegue até a gente. Eu sei que é difícil, é um controle assim, porque são muitas contabilidades, são muitos clientes, mas de forma até quando vocês passarem para o próprio cliente, que vocês solicitem a ele que encaminhe para a gente. Né? Mesmo que vocês não consigam fazer essa distribuição com a gente em cópia, mas que ele encaminhe pelo menos as alterações para a gente. Não, tranquilo. A gente já está aqui anotando, né? Porque para a gente botar em cópia é muito melhor. O e-mail que vai para 1, vai para 2, vai para 3, vai para um monte de gente. Então, assim, a gente vai estar passando a estar informando isso para vocês. Bom, né? Pergunta, gente? O risco ruído, né? O tão famoso risco ruído para a aposentadoria especial, né? A técnica de mensuração do ruído está estabelecida nos anexos 1 e 2 da NR15. O ruído ocupacional está tratado especificamente nos anexos 1 e 2 da 15, e a NHO da Fundacentro também esclarece procedimentos técnicos de aferição de ruído. Para fins de comparação com o limite de exposição, deve-se determinar o NEM, nível de exposição normalizado, que corresponde ao nível de exposição convertido para a jornada padrão de 8 horas diárias. Para falar sobre aposentadoria especial, existe o Manual de Aposentadoria Especial, que vocês conhecem. Ali fala tudo. Então, ali fala até qual é a forma de você medir, de você realizar essas medições e quais os parâmetros utilizar. Tá? Na análise dos laudos, deverão ser respeitadas as normas vigentes à época da emissão desses, podendo ser aceitos medições pontuais, nível equivalente, média ou dose. Porém, gente, para períodos laborados anteriormente a 11 de outubro de 2001, deverão ser aceitos tudo isso que ele falou aqui. Após isso, é a dosimetria de ruído. É você botar o equipamento de ruído no funcionário e deixar medir preferencialmente o dia todo. Porque quando a gente mede, o funcionário de manhã ele pode estar exposto a um nível de ruído
E na parte da tarde, uma máquina diminuiu, ele está fazendo uma outra coisa que é padrão da atividade dele, então a dose do ruído vai ser diminuída. Não é você ir lá de manhã, botou o aparelho, botou 2 horas e saiu. Claro que o ruído vai dar alto, ele vai fazer a média projetada para o dia todo. E é lógico que vai dar alto, porque o dosímetro ele vai considerar que aquele ruído das 2 horas é o mesmo para o dia todo. A medição de ruído tem que ser feita em loco, tem que ser feita o dia inteiro, tem que acompanhar, tem que estar lá perto. Se vai sair com um caminhão, tem que estar junto para saber se o cara não vai ficar cantando alto, se o cara não vai botar o dosímetro na parte virada para o vento, se o som do carro não vai estar alto. Tudo isso. Não é ir lá, botar, vou embora, volto, tiro, não. Ok? Então, por que ainda fazem pontualmente hoje? Sem medir e emitem laudo sem avaliar. O que nós, às vezes, vemos lá é empresa que está lá no PGR, que ela tem exposição a ruído, tem lá na matriz de risco que o ruído é moderado, se é moderado é alto, mas não tem direito à aposentadoria especial. Como pode isso? Alguma coisa está errada. Então, assim, gente, vocês quando receberem laudos, vocês verifiquem isso. Não estou dizendo que vocês têm que saber de segurança de trabalho, mas pelo menos ver o documento e saber o que está escrito ali, para saber se foi feito da forma correta. Eu sei que vocês não vão ficar indicando só a Romarene. Ó, tem a Romarene. Vocês vão passar para o cliente que tem outras também. Mas vocês verifiquem o que essas empresas fazem, porque é o nome de vocês que está no jogo também. É vocês que estão falando, ó, essa aqui vocês podem procurar também. Fiquem atentos a isso. Tá? E o intuito meu hoje é isso, é trazer clareza para vocês, para que vocês possam entender realmente. Não só apenas pegar um papel, tá, é isso, pronto e acabou. Tá bom? Acima de 85 decibéis é especial, EPI não desenquadra. Isso aqui foi tirado do Manual de Aposentadoria Especial. O Supremo Tribunal Federal, repercussão geral reconhecida, considerou que, nos casos da exposição do segurado ao agente nocivo ruído acima dos limites legais, a declaração da eficácia do EPI não descaracteriza. D85 é especial. Ele pode botar um abafador com mais um plug, pode fazer o que for. D85 é especial. E enviando informação acima de 85 e não dizer que é especial, a Receita daqui a uns 3 anos, porque esse social começou em 22, né, vai entrar com aquela açãozinha regressiva pedindo o pagamento desse passivo aqui. Que o foco é esse. É trabalhar em cima das inconsistências. Se está acima de 85, não tem jeito, precisa pagar. Tá? E a IN 128 é a mesma coisa. Ela reforçou o que está aqui. Então, gente, está acima de 85, não tem jeito. É especial. Ah, Cleiton, o que eu faço? Ah, é uma máquina? Olha, tem como você trocar a máquina? Tem como você isolar a máquina? Aí entra com as medidas de engenharia de segurança. Ah, Cleiton, eu não tenho dinheiro para isso. Beleza, então vai 85. A gente refaz a medição. Todas as vezes que a gente faz um documento e a gente vê que está alto, o nosso setor entra em contato com a empresa para poder avisar. Né? Ah, não, Cleiton, não manda, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente vai lá, refaz a medição para poder estar fazendo. Só que a empresa tem que entrar em contato, senão a gente segue. Tá bom? Gente, segurança do trabalho não é apenas fazer, é estar orientando o cliente como consertar também. Porque senão a gente só vai fazer papel, tchau, benção, acabou, é isso aqui, pronto, acabou. Não. É consertar, é orientar o cliente o que ele tem que fazer para poder melhorar. E aqui está no decreto 3048. Algumas atividades, tá, que tem mais folhas, mas eu só botei as duas, tá, para mostrar o decreto, e a situação do ruído. Superiores a 85 decibéis. Eu tive uma empresa que eu fiz a primeira medição de 85,3. Aí a gente mediu de 85,1 a segunda. E aí ela falou que não tinha mais o que fazer. E aí foi com 85,1. Beleza? Perguntas?
11h40. Laudo de insalubridade. São consideradas atividades e operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância, tem que realizar a medição, nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14, e aí aqui entra, se eu não me engano, o frio, entra o benzeno e entra uma outra também que eu não estou me lembrando. E comprovados através de laudo de inspeção do local de trabalho. A gente indo na empresa, constatou que tem aquela atividade, já dá direito. Não precisa medir, não precisa fazer nada. Se constatou que utiliza e tem essa exposição, já é laudo, já tem direito, tá? A percepção. Aqui são os anexos, tá ok? Do anexo 15. Os 6 condições hiperbáricas. 13, benzeno e 14, biológicos. Eliminação do pagamento. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento. Minimização não desenquadra. Tá ok? Tem que eliminar mesmo. Eliminar ou neutralizar. Deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente ou com a utilização de equipamentos de proteção individual. Existem alguns equipamentos para alguns riscos que ele realmente minimiza, tá? Mas são poucos os agentes que realmente a gente pode garantir que o EPI ele realmente é eficaz. Vou te dar um exemplo aqui. O ruído. O ruído, o abafador, ele é eficaz para ruído. Então, caso a empresa pague insalubridade por causa do ruído, se a gente fizer um PCA, que é um programa de conservação auditiva, constatou que aquele abafador que a empresa deu é eficaz, o funcionário usa de forma correta, é feito o treinamento, é feita a troca, é feita a higienização, aí nós podemos ter a garantia que a empresa está apta a eliminar isso aqui. E aí, através desse PCA e do laudo, aí você desenquadra. Tá, ok? Não é simplesmente você dar o abafador, você dar a proteção. Você tem que constatar uma série de coisas que a norma pede para que você realmente assine com segurança que a empresa não precisa pagar mais. Bom? Em relação ao ruído, tem a questão da absorção através da pele, né? Sim, mas hoje a norma ela não vincula sobre isso, né? Quando é a questão da pele. Tanto é que existe já estudos, porque só para abrir para vocês, hoje quando a gente faz a medição de ruído, existem 2 parâmetros, né, que a gente chama de Q5 e Q3. São fatores de duplicação de dose. O Q3 ele é muito mais... protege o trabalhador de uma forma maior. Entendeu? E aí esse Q3 ele já enquadra essas outras probabilidades que o ruído pode causar de problema na pessoa, por causa da intensidade dele. O que pode dar 78 no Q5, ele vai dar 83 no Q3. Então tem essas nuances, né? Porque você desenquadrar o ruído por causa dos problemas de pele, ototóxicos e outras situações, isso gera para uma análise muito maior, né? E a comprovação dessa eliminação disso, entendeu? É o seguinte, no caso, por exemplo, de uma empresa que tenha, vamos botar um pouco mais alto, 90, né, para já ficar bem caracterizado. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Se eu uso o abafador, tende a reduzir o impacto auditivo. Sim. Mas... no ambiente externo, no ambiente ali, ele vai continuar sendo 90. E isso vai trazer consequência, não para o aparelho auditivo, mas para o corpo da pessoa, a absorção vai ser diferente, né? Não vai ser causadora de uma surdez, por exemplo, mas vai prejudicar a pessoa. Se eu entendi bem, é tanto que foi o que o STF decidiu. Que mesmo que estando, né, ele não é eficaz, minimizando, diminuindo, seja lá como for, não exclui a questão do adicional, isso, da insalubridade. Não, mas ali ele só fez a mensuração para aposentadoria especial. Para insalubridade ele não estendeu isso, entendeu? São
coisas diferentes. Por isso que ainda tem hoje alguns colegas que usam a metodologia trabalhista para a parte previdenciária. E aí é onde entra conflito, entendeu? Mas quando o STF fez aquela declaração, ele só levou para a parte trabalhista. Tanto é que aquilo só tem no manual de aposentadoria especial. Na NR15, ela não vincula nada sobre isso. Coisas de governo, né? Tem. Isso gera muita confusão. Tanto o Q3 quanto o Q5, quanto você utilizar aquela ordem do governo só para especial, por que não insalubre. Há um grande dilema aí sobre isso. Aí você está dizendo que em relação adicional de... Isso aqui é insalubridade. Abafador elimina insalubridade. Aposentadoria especial, não. Tá, gente? Esses aqui são os quadros, tá, de insalubridade. Tá? Não somos nós, da área de segurança do trabalho, que determina qual o valor. A própria norma estipula o valor. Risco biológico, faxineira, serviços gerais. E aí, o que vocês acham? A TPD da visita técnica pode ser que sim, pode ser que não. EPI, lixo ensacado, utilizam MOP. Essa questão do MOP é uma situação bem ampla que a gente, quando faz a visita técnica, a gente já... MOP é aquele pano, né, que bota, faz assim... A gente já indica para as empresas utilizarem o MOP, para quê? Para que o funcionário evite o contato na hora de passar o pano. Evitar o contato com as mãos, entendeu? E aí ele evita ficar ali, vai limpar o banheiro, vai passar pano, aí fica passando o pano de chão, tem que torcer. E com o MOP ele evita esse contato. Ele vai reduzir o contato, porque em um momento ele vai ter que lavar o MOP, mas ele vai reduzir de, às vezes, 3, 6, 10 passadas de pano, vai reduzir para uma só quando tiver que lavar aquele refil do MOP. Perguntas? Não? A súmula 448, tá, gente, do Tribunal Superior do Trabalho, diz o seguinte. Botei isso aqui por quê? Apesar da segurança do trabalho não dever se basear em súmulas, e a gente não se baseia, tá? Porém, sempre orientamos nossos clientes quanto a isso, no intuito de se evitar passivos trabalhistas. Já um PL, um projeto de lei, para se tornar obrigatório. E caso haja algum acerto por fora em se colocar para dentro. Porque às vezes a gente vai na empresa quando vai fazer a visita e aí tem direito, o funcionário tem direito, quer dizer, limpeza de banheiros, e aí ele tem direito à insalubridade. E aí a gente observa duas coisas, tá? A súmula 448, ela diz que prevê o adicional para trabalhadores que atuam na higienização de instalações sanitárias e na coleta de lixo de ambientes de uso público ou coletivo, de grande circulação, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios. Gente, por mais que limpeza em residências e escritórios não deem direito neste momento à insalubridade, ele tem exposição a riscos biológicos. Precisa-se fazer todos os treinamentos, precisa-se fazer os exames médicos para poder controlar, tá ok? E tem que fazer o PCMSO e o PGR, tá bom? Grande circulação, há um entendimento aí de que academias, shoppings, centros empresariais, tudo que você tiver uma rotatividade de pessoas diária e de grande fluxo, tem serviços gerais, tem direito à insalubridade. Ok? Limpeza em escritório. Há uma orientação jurisprudencial que a limpeza em residências e escritórios, respectiva coleta de lixo, não podem ser consideradas atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial, porque não se enquadram dentre as classificadas como lixo urbano, na portaria do Ministério do Trabalho. E aqui, um processo dizendo que foi indevido, tá ok? Apesar de ser o mesmo lixo, mas o grande ponto aqui é que não há, ou seja, os sanitários são de uso público coletivo de grande circulação, ou seja, utilizado por um número expressivo de pessoas. Então, quando não é de grande circulação, não há o enquadramento. Por enquanto, tá? Já existe um projeto de lei
para que todos os auxiliares de serviços gerais se retira lixo, direito à insalubridade. Por que que a gente lá, apesar de não seguir súmulas, por que que a gente orienta? Para que, às vezes, a empresa já se adeque. E o que está por dentro, ela já pensa em botar por fora. Mas sempre o quê? Conversando com o jurídico. É isso. O que está por fora, bota para dentro. Mas conversar com o jurídico, porque o jurídico também, ele também tem um entendimento de se você paga uma coisa sem ter a comprovação, é um ônus de causa. Então, é como se você estivesse assumindo a causa de que você está dando a exposição. Mas precisa estar se adequando, tá ok? Porque nem sempre a pessoa tira o lixo. Consultório médico, que às vezes o cara está lá tirando o lixo. Tá, quantas pessoas vai ali? Dentista, umas 10 clientes no mês, no dia. Uma clínica médica, vai 40 pessoas no dia. Qual o entendimento de grande circulação? Que o que está diferente aqui é só isso, a grande circulação. Dúvida, gente? Podemos seguir? Periculosidade. São consideradas atividades e operações perigosas as constantes do anexo desta norma. Operações com explosivos, operações com inflamáveis, roubos ou outras espécies, segurança pessoal ou patrimonial, energia elétrica e a motocicleta está nula. Tá ok? Quem tem motoboy já pode desenquadrar, porque tem uma decisão judicial tornando nula esse anexo 5. Tá ok? Se vocês entrarem no site do Ministério do Trabalho, isso aqui eu printei de lá, tá? Já está constando isso aqui, tornando ela nula. Está pensando? Eliminação da periculosidade, tá, gente? A caracterização ou a descaracterização tem que ser feita através de laudo, tá? Periculosidade só se descaracteriza com a eliminação da exposição do funcionário. O funcionário deixou de fazer atividade, aí que ele está desenquadrado. EPI, rotatividade, isso nada se enquadra, tá, gente? Uma outra situação aqui, queria botar aqui, tá? Eu trabalho em altura, eu tenho direito à periculosidade, eu posso morrer. Pode, mas a norma não fala sobre trabalho em altura. Tá? A norma não menciona nada aqui sobre atividade periculosa. Tá bom? Isso é uma grande dúvida que o pessoal tem também. Essa descaracterização da periculosidade, ela se enquadra também, por exemplo, se a gente retirar só a atividade, mas não ter troca de função, por exemplo. Sim, se o funcionário deixar de estar exposto àquilo. Entendi. Mesmo que não haja A função pode ser a mesma, mas ele deixou de exercer. Ele vai estar deixando de estar trabalhando. Entendi. Só que aí tem que ficar atento. Um frentista, ele trabalha com líquidos inflamáveis. Se o cara deixou de ser frentista, aí vale a pena você mudar a função do cara, para que se evite um problema jurídico depois. Você tem que provar que o cara era frentista, mas não abastecia. Né? E social, o que virá? Quem lembra dos layouts anteriores, 2018 e 2020, que vinham falando de inúmeros agentes químicos, praticamente, gente, todos os anexos 1, 2 e 3 da NR15 constavam nesses anexos, nesses layouts. Né? Insalubridade, periculosidade, atividades periculosas também constava lá no layout também. Tá? E diversos treinamentos também constavam lá nos layouts. Depois de várias adiações, que o Social SST foi adiando, né? Vocês lembram? Várias vezes. O governo retirou tudo isso. O que ele fez? Deixou apenas a previdenciária. Era muito mais fácil para ele começar e descobrir qual a empresa que tinha que subsidiar a aposentadoria e não estava subsidiando o governo disso. Então, ele fez o quê? Para começar, vamos tirar tudo, só previdenciária, e já vamos começar.
tá? Mas já há um entendimento, tá? Nos cursos que eu vou, nas palestras que eu vou, né, com outros profissionais que realmente vivem de estudar isso, já há um entendimento que em médio prazo, e aí médio prazo podemos considerar aí 5 anos talvez, o governo já vai estar colocando isso aí em prática novamente. Então, assim, é muito importante que as empresas elas já estejam se adequando cada vez mais. Por que a gente bate muito em treinamento? Está fazendo? Treinamento de máquina e confecção. Apesar de ser uma exigência legal, a empresa tem que começar a fazer, tem que começar a colocar em prática isso. Né? Às vezes a empresa fala assim, mas para que eu vou fazer? Só por causa do fiscal? Eu não recebo fiscal aqui há 20 anos. Nunca tive fiscalização. Mas vai ter que ser enviado. Então, eu já tive lá algumas perdas de clientes, tá? Porque quando nós enviamos isso e falamos, aí ele falou, a outra consultoria ela não me cobra isso. Olha, tranquilo, eu não tenho como não te cobrar. Eu não posso ir para casa e depois você me falar, mas eu pagava vocês e vocês não me diziam nada. Eu não vou fazer isso. Então, assim, o que tem que fazer, nós vamos falar que tem que fazer. Se vai fazer é outra coisa, mas eles precisam saber. Tá? Então, assim, por isso já estamos em busca de conscientização e informação para as empresas. Em contrapartida, por que eu falei de vocês que a gente vai mudar algumas formas de venda nossa? Para que isso aqui, algumas coisas já estejam adequadas. Por mais que eu tenha certeza que, como essas mudanças de faixa, se não tiver a mudança de conscientização dos funcionários, a minha proposta de preço vai ser mais cara e eu não vou conseguir pegar o cliente. Então, assim, mas eu preciso estar fazendo isso, eu preciso buscar isso, porque senão só vai atrapalhar. Aí, quando chegar daqui a época que começar, vai ser a correria que foi essa informação. Todo mundo tem que fazer treinamento a rodo e correndo. Vai ter gente para fazer? Vocês lembram que lá em 22 não tinha consultoria fazendo o suficiente. Eu mesmo tive que, em algum momento, falar, olha, eu não posso pegar agora, eu posso pegar, mas vou estar enviando depois do prazo. Porque não tinha como. Mas eles dizem que não, né? Que vocês nunca enviaram. Eles falaram que vocês nunca enviaram nada, eles nem sabiam. Inventou agora. Vocês querem pegar, é o meu dinheiro que eles falam. Gente, o governo quer ter todas as informações online, tá? E deixar a inteligência artificial confrontar as inconsistências e poder notificar para a apresentação da documentação via DET. Apesar do Gustavo falar que eu ia falar via DET, eu só vou falar via DET agora, nesse momento, tá? Eu não vou falar de DET. Gente, inconsistência. Você envia para o governo uma informação que o funcionário está exposto a um ruído de 87 decibéis, mas aí a contabilidade está informando que a GFIP é 0,1. Isso é inconsistência. Você acha que vai fazer o quê? Vai chegar a cartinha lá para o DET. Olha, apresenta a documentação, está inconsistente. O funcionário trabalha com poeira, aí chega no exame médico, tem o quê? Só avaliação clínica. Está inconsistente. O ruído é alto, na matriz de risco está moderado, mas o cara não faz uma audiometria. Isso é o quê? É inconsistência. O governo vai atrás de tudo. Cara, a inteligência artificial está aí para isso. A gente tive num evento esse final de semana em São Paulo que o rapaz falou, cara, é só perguntar lá no iPhone, no celular, que ele vai te dizer, ela vai te responder. E você acha que o governo não vai querer aproveitar isso, se já não está implantando isso? Claro que vai. Ele quer que a gente alimente isso. Fiscal, DP, trabalhista e previdenciária, tudo alimentado por nós. E, às vezes, com inconsistência ou de forma totalmente errada. A inteligência artificial já está aí. Fiquem atentos. Então, gente, esse social daqui em médio prazo vai contemplar tudo. O governo quer saber de tudo, sem ter ninguém para trabalhar. E aí, online mesmo, vai convocar que vocês enviem a documentação para eles online. Já tem algumas empresas lá em Papucaia que a gente teve que fazer o envio dessas informações online. Não foi nem por DET, foi por e-mail, né? Que chegou a notificação. Gente, uma recomendação, tá? E aqui um desabafo meu, tá bom? Desconfie de consultoria que pede a documentação anterior para a cotação ou para ver antes.
Surpreendentemente, já retomamos empresas que em determinado momento mudou para outra devido ao preço. E no retorno por insatisfação, vimos a documentação igual à nossa. Até os erros e espaços errados que a gente colocou. Não, ela só pegou, copiou e colou, né? Feita anteriormente. Gente, cobrar barato sem fazer, apenas copiar a documentação da consultoria anterior, não é economizar. Às vezes o cliente ele quer economizar. Sai da gente para ir para uma outra consultoria para poder economizar, às vezes, 100, 200 reais. Gente, isso não é economizar. Você pegar um documento de alguém e o outro replicar de forma total, isso é enganação, é perder preço. O cara não está fazendo do zero. Tá? Isso é enganação, é plágio, é crime. E assim, e qual a grande preocupação? É vocês que indicam. Vocês têm que saber quem é que vocês estão indicando. É sério? Não indiquem. Eu não estou dizendo e nem quero que seja só eu. Tá? Porque eu sei que o mercado está aí para todos. O sol está aí para todo mundo. Mas que seja feito de uma forma ética, de uma forma correta. Tá bom? Porque senão isso aí é desvantagem. Tá? Documentos sem medição quantitativa de riscos. O cara bota lá que é tudo qualitativo. Como é que o e-social está indo disso? Não está indo informação, o cara não mediu. Como saber se o ruído, o calor e químico deu alto se não mediu? O cara não fez. E o que está sendo enviado para o e-social? Nada. Isso aí é barato? Não é. Empresa que não entende do que faz, não sabe usar e não tem equipamentos. E ainda faz segurança da forma antiga, só entregar papel. Isso acabou. Não existe mais. Não existe. Uma informação feita errada prejudica muito a empresa e, consequentemente, vai respingar em vocês. Por mais que isso eu ouvi de uma empresa anterior falando, né? Não lembro quem foi. Ah, mas a empresa fez contrato com vocês. Tá, mas quem é que indicou a gente? Foi a contabilidade. Vocês têm que estar atentos. Vocês não vão querer colocar na casa de vocês um pedreiro que vocês não conhecem. Ou por preço. O cara chega lá e cobra 50, outro cobra 200. Você vai no 50, você vai ficar na dúvida, né? Vai fazer o quê? Cara, vou fazer preço de outro, para ver se vai ficar próximo dos 50 ou próximo dos 200. Para ter uma boa opinião. Tá ok? Ou a consultoria entende e você confia, ou você está indicando o gato por lebre. Documentos feitos sem visita técnica, por adivinhação. Como saber a efetiva exposição do risco do funcionário ao risco? Eu botei vai dar problema, tá? Que o Gustavo falou outro nome. Vai dar merda. Isso vai dar merda. Tá? Vocês têm que ficar atentos a isso, gente. Cuidado com a DIR. Não ache que é simples. Você tem que pôr o seu CPF. Vocês, contabilidades que fazem a DIR dos clientes, é o certificado digital de vocês que estão lá. Por que a gente não faz transmissão? Não? Da empresa? Por que a gente, assim, Cleito, eu fiz o laudo com uma consultoria ano passado. Você pode usar ela? Não, não uso. Eu não sei qual a metodologia que ele usou, eu não sei como ele usou. Como é que eu vou enviar uma informação que ele fez com o meu certificado digital? No momento que eu boto o meu certificado, é responsabilidade minha, responsabilidade Romarene. Então, assim, eu não vou fazer isso. Na hora da fiscalização na empresa, a fiscalização cobrará pelo documento que você fez e sempre mencionará que você foi o responsável pela elaboração. Na hora que dá problema, o cliente vai falar o quê? Quem fez? Fui eu ou não? A merda é sua. A merda é sua. Assina e pronto, eu faço. Gente, atento, tá? Atenção. E se acontecer algo com o funcionário, pior ainda. É uma morte nas costas. O cara caiu da escada com a caixa, bateu a cabeça, caiu, não sabe como é que vai cair. Fiquem atentos, é muito sério. Uma coisa que eu percebo, porque às vezes tem aquele PGR, se eu não me engano, tem o tal de plano de ações. As empresas não fazem.
simplesmente ignora. Eu não sei se vocês orientam as empresas em relação a ter que fazer aquilo, porque eu soube que está tendo fiscalização em alguns casos e que o fiscal está pedindo exatamente A comprovação do que foi feito no do que foi plano, feito, no né, plano de ação. os treinamentos e tal. Vocês costumam passar isso para as empresas em relação a que eles têm que fazer isso? Porque isso não chega para a gente. Assim, Sim, todas as empresas que nós fazemos a documentação, um técnico nosso vai na empresa, ele pega o PGR, ele abre o PGR, mostra os riscos, mostra o plano de ação, mostra os prazos, pega o PCMSO, diz quais os exames de acordo com as funções, vai no LTCAT, mostra tudo, vai no plano de ação, mostra o que tem que fazer. E essa folhinha que vocês receberam com essas orientações vai junto com o kit. não, agora- Infelizmente, a empresa às vezes não faz, porque realmente ouve e deixa para lá. Eu lembrei que vocês mandam, que a gente é cliente de vocês, né? Aí vocês mandam um e-mail mensal dizendo quando tem exame, periódico a Isso. vencer. E o nosso se tem sistema algum ainda, curso. ele ainda starta, né, as informações de vencimento de exames e Mas eu acho documentos. ainda que teria que haver uma possibilidade depois de mandar isso por Zap também. Porque o que eu vejo de experiência com os meus clientes é se eu mando e-mail, eu não tenho praticamente retorno nenhum. E quando eu mando por Zap em linha de transmissão, por exemplo, eu mando alguma informação, eu tenho muito mais retorno. Mas não tem comparação. Deixa eu mesma dar o retorno para você, então. Nós temos uma plataforma, né, do RD Station que a gente usa para, no caso, tratar todos os nossos atendimentos de venda e de pós-venda, que é comigo, inclusive. E nós estávamos já startando os e-mails com as propostas relativas ao o cronograma de ação do PGR. A plataforma indica que o cliente recebeu e leu. Ela acusa para mim. Só que quando eu vou lá e ligo para o cliente e falo, fulano, você recebeu, deu uma olhadinha? Não recebi, envia de volta para mim. Então, nós, falei com o Cleiton, é um recurso, mas não adianta. O e-mail é complicado. Então, o que a gente faz? Eu elaboro uma proposta fora da plataforma, ligo pelo WhatsApp, envio a proposta pelo WhatsApp, explicamos tudo, anexamos a carta de orientações e digo, estou aqui para conversar, para orientar, né? E esse feedback, o retorno da empresa, que é justamente o complicado, porque assim, muito difícil quererem fazer conforme deve ser feito. No WhatsApp. Nós partimos tudo pelo WhatsApp. A proposta de treinamento e todo o cronograma de ações do relatório de adequações também vai todo startado ali pelo WhatsApp. E aqui estou mostrando, tá? Que nem o rapaz do curso falou, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Gente, isso aí... Gente, isso aqui é um documento meu, tá? Até de um cliente nosso, a Novo Horizonte, que está aqui. Isso é uma página do PGR que nós fazemos, tá bom? A Romarene está desde 2014 no mercado, nós temos aí 10 anos de vida na parte de segurança do trabalho. Isso aqui é até com endereço antigo, tá? E já desde 2017 que eu estou trabalhando na área efetivamente, com mais assiduidade na parte de segurança. Tá? Esse aqui é um PGR de uma concorrência nossa, de Bom Jardim, criada ano passado. Se vocês pegarem e ler, tá ok? O funcionário realiza atividade de lançamento de dados em sistema de verificação de documentos durante toda a jornada de trabalho. O funcionário realiza atividade de lançamento de dados em sistema durante toda a jornada de trabalho. O funcionário realiza atividade durante todo o período laboral de forma sentada. Já estiver durante o período de forma sentada. Isso é um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é uma concorrência. Então, assim, por que eu falei com vocês para vocês ficarem atentos? É muito fácil cobrar R$300 mais em conta, R$400 mais em conta e vender um serviço de Ctrl+C, Ctrl+V. E não é isso que é o certo. Não é isso que a gente vende. Acredito que vocês, contabilidades, quando também criaram a empresa de vocês criaram a rotina e a visão e a identidade de vocês. E é isso que a gente também prega. Entendeu? Ctrl+C, Ctrl+V é plágio, é crime.
Eu já estou conversando com o advogado sobre isso, porque isso aqui é errado. Já teve gente que por isso que eu falei para você lá atrás, desconfiem se pede a documentação, porque vai falar que foi feito ano passado a medição, então não precisa fazer esse ano, a gente repete o valor. Aí é barato. Aí não é competição de preço. Competição de preço, gente, é saudável. Às vezes você tem 15 funcionários, 100 funcionários, outros têm 2 funcionários, 3. Você não vai ter os custos com 2 do que tem o de 15, isso é normal. Mas fazer Ctrl+C, Ctrl+V é totalmente errado. Fiquem atentos com isso. São empresas que vocês indicam. Tá? O futuro da Romarene, só para a gente fechar, tá? Eu estou com grandes planos para a empresa, tá? A gente está com a implantação de novos setores para trazer mais conforto, direto para as contabilidades, que é vocês, clientes. A gente tem que estar com esse alinhamento entre a gente muito melhor. A gente tem que estar com essa troca de contato, essa fluidez de informação muito melhor. É bom para a gente e é bom para vocês. Porque as meninas lá também ficam perturbando vocês e elas também ficam estressadas às vezes lá. Eu tenho que ficar comprando chocolate de vez em quando. Aumentar o efetivo nosso, tá? A gente tem um plano de aumentar o efetivo para poder estar fazendo isso, trazer novos recursos, novos sistemas, tá? Um novo espaço. A gente hoje está ali na Júlio Zarp e estamos com projetos de vir mais para o centro, tanto a Romarene quanto a Clínica Interamed, para poder ficar mais fluido e acessível, né, as pessoas chegarem até a gente lá, tá? Oferecer novos serviços, aumentar esse nosso ecossistema em Friburgo, tá? De forma a trazer mais soluções. A gente quer trazer a solução e confortos e serviços associados para o nosso cliente. Tá bom? E as empresas, né, que hoje participam, e mais 2, que eu espero que na próxima palestra aí a gente possa estar com a login dela para vocês. E muito obrigado pela paciência de vocês até agora.